É mais um ano que o Palmeiras nada de braçada na Libertadores e não dá pra normalizar isso. O Abel vem fazendo em sequência, em competições diferentes, contextos diferentes. E aí vocês querem falar de Mundial, que aí é um contexto, aí assim, é a equipe mais forte da Libertadores? Próxima pergunta. Sim, Palmeiras, por favor. Isso tá arrepio hoje. Por quê? Por que coisa lá de Palmeiras? O Abel é um fenômeno como treinador. E tem um amigo meu aqui que fala que treinador é 30%, porque o Guardiola falou. E esse gol aí foi pro Ronaldo. Esse gol foi pro Ronaldo, porque no grupo lá já tava criticando lá o Vitor Roque, né? Falando, pô, esse cara aí não vale nada e tal. Aí, ó, pra você, Ronaldo, um gol desse. Galera, Palmeiras venceu o Cerro ontem 2-0. Vitor Roque e Estevão marcaram os gols da vitória do Verdão. O Palmeiras tá de boa, tá tranquilo, classificado para as oitavas de final. É o líder geral na Libertadores. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória. Pessoal no Jogo Aberto falando sobre a vitória do Palmeiras, analisando, falando ali sobre a grande atuação do Verdão e também sobre mais essa vitória do Palmeiras. Créditos aqui abaixo, se inscreva, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo. Então, nadando de braçada, não importa a altitude, não importa jogar contra uma equipe peruana longe de casa, não importa enfrentar o Cerro Porteño aqui ou no Paraguai, o Palmeiras ganhou todas. São 4 vitórias consecutivas nesta fase de grupo, caminhando muito bem para ter a melhor campanha dessa primeira fase. E aí, vantagem. Mais uma, Edu? Mais uma, melhor campanha, né? Da primeira fase. E com o Vitor Roque vaiado nas redes sociais, xingado, e aí no final ele vai lá e faz um gol que poucos esperavam. 2-0, Palmeiras vem muito tranquilo e pode se concentrar apenas no clássico, Sgarbi, contra o seu São Paulo. Ontem foi noite de Juvena, né? Vitor Roque e Estevão ali. O Estevão é importante esse gol pra ele também, pra acabar com uma das maiores inverdades que tem, que é um jovem de 17 anos, de que ele não aparece em jogo grande. Jogou muito ontem. Esquece, cara. O Estevão é Libertadores. O ano passado o Palmeiras, quando tava brigando por título, meteu aquele golaço de falta também contra o Cruzeiro. Pra acabar com isso, cara, pra acabar com isso. Não é comparando, pelo amor de Deus, também os dois jogadores. Só que você para pra comparar números, média de gols, de participações do Estevão e do Yamal, que pra mim são dois grandes... Eu achei que você ia comparar com o Hendrick. Eu não tô comparando os dois. Só que pela idade, são números bacanas, cara. O Estevão aqui no futebol brasileiro tem que ser valorizado. Que já tá na Europa e vai estar todo mundo aplaudindo ele. Então, monstro. O Vitor Roque também perdeu aquele gol na cara, né? Só que depois se recuperou com um baita gol também, que o Abel parece estar dando confiança pra ele. E cada jogo que passa, sou São Paulino, todo mundo sabe, mas eu viro mais fã do Abel. Porque é impressionante. Você é o único no planeta. É porque a Renata fica elogiando, você tá começando a ficar... Eu elogiando, fala a verdade. Você tá empolgado que a Renata tá elogiando, você quer puxar o saco, é isso que você quer. Você esquece que vai ter jogo agora de final de semana? Que vai ter São Paulo, Palmeiras e São Paulo, meu Deus! Não, mas é que seu time não dá pra elogiar quase ninguém, né? Então a gente elogia quem tá fazendo um bom trabalho em Libertadores, palavra que você não entende. Você virou palmeirense agora. Só que mas o Abel é impressionante. Ele tem uma variação tática ali, ele consegue colocar jogadores que não são titulares, mas que entram dando conta do recado. Então é uma vitória gigantesca do Palmeiras em Libertadores. Não é fácil, doutor Cicinho, eu falo muito aqui essa frase, não é fácil jogar Libertadores. É mais um ano que o Palmeiras nada de braçada na Libertadores e não dá pra normalizar isso. Em 5 das últimas 7 edições, ele foi o melhor na fase de grupo. Se conseguir agora, será 6 das últimas 8. Então imagina essa loucura. Aí as pessoas querem olhar pro trabalho de 6 meses, 3 meses, um campeonato. Olha o que o Abel vem fazendo em sequência, em competições diferentes, contextos diferentes. E aí vocês querem falar de Mundial, que aí é um contexto aí acima da realidade. Mas é de todo mundo. Outro patamar. Hoje a distância é de oceanos. Olha lá, vai, negão, solta. É isso aí, é outro patamar. Você tá certa, menina. Sim, a gente vê um Palmeiras que na Libertadores pode até não vencer o torneio sempre, mas aprendeu a disputar essa competição e é temido. Porque joga direto. Aprendeu e joga o melhor futebol nessa competição, né? O Palmeiras, ele consegue sair dos momentos de dificuldade com o talento dos seus jogadores. Você vê aí a postura dos jogadores, é um momento que sofre falta. Alguns atletas acostumados a reclamar com o árbitro, fica parando para pedir cartão amarelo. O jogador, o Evangelista, bateu a falta rápido e o talento, né, do Estevão acabou abrindo o placar. E assim, tem todo o respaldo do treinador e é uma equipe que vai lutar aí, sem sombra de dúvida, não é segredo para ninguém, pelo título. Gente, o que, Leila?
Mas eu então queria dar parabéns para mim também. Então, parabéns. Mamãe merece aplausos. Chiquito! Que coisa, hein? O Paulistão não foi o esperado. Muita gente até criticou a Leila, porque ela aceitou lá a medalha de segundo colocado, aquela coisa toda. Mas agora o Palmeiras rapidamente se refez. E é o Palmeiras de sempre, com uma cara ainda melhor. É claro que é ruim perder o Paulista, né? Mas o Palmeiras... Lógico que é. É ruim, né? Claro que é ruim, ainda mais pro maior rival e tal, a gente sabe disso. Agora, o Palmeiras, ele não trabalha para ganhar o Paulista. Ele trabalha com um olhar mais à frente. E era isso que o Abel tentava explicar ali. É que o torcedor do Palmeiras, ele ficou muito mal acostumado, né? Então ele quer ganhar qualquer campeonato que o Palmeiras disputar. E o Palmeiras vem chegando. Tem eliminações aí recentes na Libertadores mesmo, né? Botafogo, que acabou campeão. Aquela do Boca, que foi bem doída, assim, né? Porque era uma possibilidade de chegar na final mais uma vez. Mas, assim, sempre chega. E fazendo essa campanha na fase de grupos. Agora, vamos falar sério, né? Fora Abel, né? Chega, né? Chico. Chega, né? Chega, Abel. Calma, vocês dois param só um pouquinho que eu tenho um recadinho aqui, é importante. Mas na sequência a gente continua o papo Palmeiras. Rona. Oi, bebida, vamos falar do Palmeiras. Meu Deus, mas agora você tem que se concentrar. Terceiro, meu Deus. O time já está classificado com antecedência na Libertadores, ganhou todas. Que Há campanha controvérsias, bonita. Há controvérsias, porque o staff do Abel está vindo aí conversar, não sei se é com o presidente da CBF. Não, é com a Leila. Não sei se é com a Leila, eu não sei. Pode conversar com todo mundo já, né? Então, que tem avião, pode ir pra qualquer lugar, né? Tem contrato só até dezembro, não renovou ainda. Então, tem avião, pode ir. A mamãe tem avião. Ela pode ir pra qualquer lugar que ela quiser. Não precisa vir aqui. E manda o avião e traz alguém, né? Tá, mas e você? O Palmeiras está começando a aparecer. Você vai bem? Não, a pergunta é a seguinte: o Palmeiras já se mostra efetivamente como a grande figura dessa Libertadores até o momento? Eu não entendi a pergunta, pode recapitular, por favor? Não. A pergunta é o seguinte. Não, essa eu não tenho resposta. É a seguinte. Outra, próxima. O Palmeiras até agora é a equipe mais forte da Libertadores? Próxima pergunta. Sim, Palmeiras, por favor. Isso tá arrepio hoje. Por quê? Porque nós ganhamos um título, nós já judiamos demais. Você falou aqui que o Flamengo seria o grande nome nessa primeira fase. E pode esperar, porque tem time que... agora não, mas o Flamengo tem limite, só pode fazer 6 pontos. Sim, mas vai estar nessa briga aí. Agora tem time que pode vir pra Sul-Americana. Mas, pode. Tem time. Deles é o Flamengo. E pode pegar o Corinthians no playoff. 2 pontos. O São Paulo tá na briga, né, Gó? 2 pontinhos do Palmeiras, São Paulo. Ih, pra quem é esse telefone? Atende aí. Você tá preguiçoso, antes de você ir lá na cabine, né? Muito longe, né? A cabine foi desativada. Alô, Lucas! Não vou trazer o Messi porque eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Ele é mais bonito, né, gente? Aí vai falar com a Renata. Renata, fala com ela. É mais bonito, esse negócio bonito. Fala, mamãe, fala. Sou eu, Renata. O quê? Entre o Messi e o Cristiano. Não vou trazer o Messi porque eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Ele é mais bonito, né, gente? Leila, futebol é talento, não é beleza, querida. Vocês perderam o Paulistinha pra nós. Fala, Edu. O Chico falou que a torcida estava mal acostumada. É a torcida ou é a imprensa? O direito de ser feliz, de ser emocionada, de ter alegria, de passar por situações positivas, de poder... É isso! Este homem me inspira até hoje, D'Alessandro. Só que não sou eu que falei. Ele elogiou o Palmeiras. Ele quer vir pra cá. Certeza. Depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras até falado por você muitas vezes que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode daqui a pouco baixar um rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. Vou comprar uns livrinhos aí pro Sgarbi. Não falei nada, não falei seba. Ô, Everton, olha o D'Alessandro falando que, pelo que ele viu, o Palmeiras está acima dos demais. Você concorda ou discorda?
Concordo, Renata. É a grande referência para todos os outros times do futebol brasileiro. O trabalho do Abel é um trabalho de excelência em organização, mas o Abel consegue extrair dos jogadores o que eu acho muito difícil. Os jogadores correm por ele, correm pela instituição, mas correm por ele. Ele extrai dos jogadores, Renata, esse negócio que o D'Alessandro falou de competitividade, de entrega. Pode parecer, quando sai da boca da gente aqui, uma coisa tão rasa, né? Mas aí da boca de um jogador como o D'Alessandro, que entregava isso quando era jogador do Inter, entregava muito isso e talvez por isso ele seja um grande ídolo da torcida colorada, isso faz toda a diferença, Renata. Se você tem uma queda no aspecto técnico, se taticamente o futebol não entra, a competitividade não pode oscilar. E nesse caso, o Palmeiras dita cátedra sobre isso. Eu falo muito de não desistir do jogo, né? Quantas vezes o Palmeiras, lá no finalzinho do jogo, nos últimos minutos, ou talvez até no último minuto, o Palmeiras buscou resultado, buscou o placar, ou um empate, ou uma virada, porque é um time que se entrega demais. Então, méritos totais ao maior treinador que já pisou em terras brasileiras. Brigam comigo quando eu falo isso, mas eu não arredo o pé. O Abel é um fenômeno como treinador. E tem um amigo meu aqui que fala que treinador é 30%, que o Guardiola falou. Não é muito mais que 30%. O papel do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras e essa virada para a conquista de títulos é muito maior do que só 30%. E tenho dito. Vitor Roque também é um assunto importante, porque é o jogador que veio super badalado para recuperar a carreira, para se aproximar da seleção brasileira, demorou para fazer o primeiro gol, mas Edu, chegou esse primeiro gol e ontem ele poderia ter se abalado, se abatido, estaríamos falando só desse lance que o Estevão estava perto, ele poderia inclusive ter feito o gol, você destacou dos dois lados, ou ter tocado para o Estevão e depois ele se recupera no final da partida. Tinha muitas opções para ele fazer, né, Renato? Tinha bastante, ele fez a pior escolha. E ele mandou um abraço pro Ronaldo, né? Porque eu falando que não faz gol e tudo. Mandou um abraço pro Ronaldo porque... por isso nós vimos que ele voltou para cá, pro Brasil. E é um cara que eu vou falar assim para você, Renata, eu não vou criticá-lo. Eu vou até elogiá-lo. Até porque não é fácil passar por um momento desse e levantar a cabeça e buscar o gol. Ele foi fominha. Essa chance aí foi ele que criou. Ele foi fominha. Toca pro Estevão. 2-0, 2 gols do Estevão. Ele fez essa chance. Errou. Mas eu acho que o mais importante de tudo... Se é o Yuri aí, o senhor tá criticando. Que o elenco do Palmeiras reconhece quando um atleta é dedicado, é empenhado e joga para o time. Então o Vitor Roque é um cara que faz tudo isso aí. E esse gol aí foi pro Ronaldo. Esse gol foi pro Ronaldo porque no grupo lá já tava criticando lá o Vitor Roque, né? Falando, pô, esse cara aí não vale nada e tal. Aí, ó, pra você, Ronaldo, um gol desse. Você falou, se fosse o Yuri Alberto, ele estava criticando. Se fosse o Yuri Alberto, você criticava. E o Abel está de parabéns. Se perdesse, sim, Está de parabéns em deixá-lo. Até porque se ele sai, de repente a moral cai, fica abalado e aí a pressão ia ser muito maior. Então, Abel, parabéns pela atitude que você fez ontem. Agora, vou fazer uma pergunta para você, Edu. Você é zagueiro. Ele é um jogador mais brigador e de velocidade ou mais talentoso e cerebral? Porque ali ele tinha talento... Vamos lá, talento mesmo. Ali ele tinha que ter passado a bola. O cara mais cerebral, ele pisava na bola, tocava pro Estevão e dava o gol pro Estevão. Ele foi fazer o gol. Não é fominha, é coisa de atacante. É um fominha simpático. E o outro gol, o gol de força, velocidade, resignação ali, de buscar a bola de novo e um golaço. Mas aí a minha impressão é que é um jogador mais de explosão do que cerebral e craque, como falam. Importantíssimo, vai ser um grande jogador no Palmeiras, mas eu não vejo essa mística de craque que quiseram embalar. E esses discursos em momento bom, né? Porque o momento do Palmeiras é bom. Aí o Abel acertou em não ter tirado, aí o Vitor Roque é guerreiro. Porque se não tivesse feito o gol, tinha cornetado. Se a bola tivesse entrado lá de cabeça no final do Cerro Porteño, terminado 1-1, jogava na conta. E Abel, por que não tirou o Vitor Roque e pôs essa? Então é tudo discursinho. É a mesma coisa que você tá falando do Zubeldia agora. Não, pro fato. Você tá elogiando o Zubeldia. É a mesma coisa. Mas o que tem a ver É a mesma coisa. Porque acreditou no trabalho, acreditou o que tá fazendo. Agora tá dando... Você tá elogiando o Zubeldia por quê? Porque ele começou a vencer. Se ele tivesse perdido, você tava criticando. Não, mas só que ele tava criticando, aí agora ele mudou porque o cara fez gol. Criticou. E quero falar uma coisa, esse gol não é fácil de ser feito, ou eu tô errado? Ronaldo Fenômeno tem um gol muito parecido. Você vai comparar. Aí a mal é fenômeno.
Ô, gente, ele poderia ter perdido bem fácil essa bola. Esse gol, na minha opinião, é mais difícil de ser feito do que o que ele perdeu. E esse gol foi nos acréscimos do segundo tempo. Então mostra, o cara teve uma explosão ali nos acréscimos do segundo tempo. Perde o controle da bola ali. Mas o doutor fez o gol, velho. Recupera, é isso, Marco. Recupera, não desiste. O Vitor Roque. Olha a imposição física. Aí deu um domínio um pouquinho erradinho, aí foi atrás, E aí ele vira e ele fala assim, eu não, é pro Ronaldo. E aí, ó, pra você, ó. É pro Ronaldo Fenômeno. É claro que ele foi contratado, obviamente, um 9 que custa 130 milhões pra fazer gols. Claro. Só que o Vitor Roque, mesmo em jogos que ele não fez gols, ele tem sido importantíssimo pro Palmeiras. Mas é justamente... Pega o pênalti na final do Paulista, que daí o Veiga perdeu. O pênalti contra o São Paulo, que ele cavou, que ainda não ali a arbitragem caiu e deu o pênalti. Ele tem sido importante. Contra o Vasco, acreditou na jogada ali e fez o gol. Contra o Cerro Porteño, 2 bolas ali que ele acreditou na jogada, uma perdeu o gol, agora conseguiu o gol. É um bom jogador. Justamente por ele custar uns 130 milhões, que ele chega na frente do goleiro e ele quer resolver. O Vitor Roque, o Rafinha, deu uma entrevista aí, dizendo que ele estava lá no Barcelona, começou a errar tudo lá, começou a chorar no meio do treino. Começou a chorar porque ele realmente é um menino muito jovem, tem uma pressão danada de ser um novo Ronaldo Fenômeno. Escolheu o Barcelona. Eu fico me perguntando como foi a conversa no intervalo. Porque o Abel Ferreira tem uma frase, o Edu pode confirmar, que ele diz o seguinte: a primeira você pode tentar, a primeira é sua, a segunda dá pro companheiro. Então, se ele deixou o Vitor Roque até o final, eu imagino que ele não tenha dado um esporro no Vitor Roque no intervalo, ele tenha dado confiança. E ele foi, e aí não é causa, é consequência. Porque aí não é porque ele fez o gol a gente está elogiando. Não, é porque o treinador acreditou que o cara resolveu. O Edu tá elogiando, o Abel tá elogiando. A gente sabe da qualidade. Por exemplo, a galera acha o Vitor Roque bom de bola. Eu acho ele muito bom de bola. Ele não é craque, ele é muito bom de bola. Exatamente a minha opinião. A postura dele ali, tentando fazer a jogada, e a gente que jogou futebol sabe o quê? Os passes que ele tava dando e errando é de nervosismo. Ele sentiu. Olha só, vocês falam como se não tivesse adversário. Como se só um lado queira ganhar na Libertadores. Só uma coisinha pra refrescar, pra usar os jogos de ontem, que eu gosto do presente, não é? O Bahia fez 1-0. Nossa, o Bahia vai massacrar o Nacional do Uruguai, vai fazer 3, 4. Não, o Bahia perdeu. O Flamengo, com 9 minutos, abre o placar contra o Central Córdoba fora de casa. Fez falta esse gol que eu vou mostrar. O Arrascaeta é um craque, tá numa fase linda, tá jogando fino da bola, artilheiro do... É isso, torcedor do Verdão, vai encerrar o vídeo por aqui. O pessoal agora já vai entrar no debate aí sobre o Flamengo. Falaram um pouco sobre o Palmeiras, a vitória de ontem, resultado muito importante. Ronaldo, Cicinho aí, o Marco Aurélio, que não são, Palmeiras, são secadores, perdendo a linha com essa vitória do Verdão, vitória e a classificação para as oitavas. Cicinho, que ontem até falou, que o São Paulo ia pegar ali a melhor pontuação, na fase de grupos, mas o Palmeiras é o time com a melhor pontuação, fazendo uma grande campanha, se não me engano, há 19 jogos, fora de casa que não perde, um aproveitamento, muito bom. E foi uma grande atuação ontem. Vitor Roque perdeu um gol ali no primeiro tempo, mas depois se redimiu, marcou o segundo gol do Palmeiras, ampliando o placar, e o Verdão conquistando esse resultado muito importante. Vitor Roque ainda está se adaptando, é natural, Eu acredito que com o passar dos jogos aí, ele vai se adaptar ainda mais, vai ganhando mais confiança também, A cada gol que ele vai fazendo, ele vai ganhando mais confiança. E ontem, mais uma vez, ele marcando. O Estevão dispensa comentários. Eu concordo com o Sgabi, que ele falou no vídeo, que muita gente fala que o Estevão, em jogo grande, ele some. Ontem ele mostrando aí que é craque, fazendo gol. E o Palmeiras conquista esse resultado muito importante. Agora já tem que virar a chave e se preparar para a partida contra o São Paulo no próximo domingo, Brasileiro, que vai em busca da vitória dos 3 pontos para se manter a liderança do Brasileirão, O Palmeiras liderou, perdeu a liderança para o Flamengo, mas retomou de novo na última rodada e quer se manter ali no topo, na ponta da tabela. Então precisa vencer o São Paulo nessa partida do próximo domingo, esse jogo que vai ser na Arena Barueri. Inclusive, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Verdão, que está confiante, acreditando na vitória do Palmeiras nesse clássico aí, nesse jogo de domingo, já deixa o seu palpite aqui abaixo. E também o que você achou da partida ontem, a sua expectativa para a sequência dos próximos jogos, está confiante, acreditando que o Palmeiras vai conquistar muitos títulos dessa temporada. Comenta aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino, tem vídeos aqui diariamente. Valeu e até a próxima, galera.